Deus. Quero cumprimentar a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor, amém? Amém! Glórias a Deus. Estão bem felizes nessa noite? Glórias a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito até aqui, mesmo sem a gente merecer. Mesmo a gente não sendo nada, a graça dele continua nos alcançando. A misericórdia dele continua durando para todos sempre. Glórias a Deus. Quem trouxe o exemplar da Bíblia? Abra com o tema dessa noite, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 12 e 13. Enquanto os irmãos acham, quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade, louvar a Deus também pela vida do nosso pastor Gilson, sua família, que Deus possa abençoar grandemente, juntamente também com toda a noiva do Cordeiro, com toda a igreja que o acompanha, que está juntamente somando com ele. Trago as bênçãos do meu pastor Bento Jardim, e missionária Maria Veras. Estou debaixo da autoridade dos meus pastores. Trago também um abraço da minha esposa, que não pôde vir, pois hoje era ensaio dos jovens e eu deixei ela lá tomando de conta dos jovens. Nós somos líderes dos jovens, não podia deixar só. Falei, mulher, você fica aí, cuida daqui da obra daqui, que eu vou cuidar da obra de lá. Glórias a Deus. Então ela deixou um abraço para a igreja. Em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera mais um pouco, irmão. Glórias a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 12 e 13. Glórias a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Aquele, pois, que cuida, está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Glórias a Deus. Tome seu assento, glorificando ao nome do Senhor. Jesus, aleluia. Foi som? Glórias a Deus. Confesso que eu já estava até alegre ali. O irmão começou a pregar aqui. Aí eu falei, glórias a Deus. Eu estou achando que o pastor vai me colocar no finalzinho para cantar. E o irmão prega, né? Estava até alegre ali. Eu falei, ô Senhor, o Senhor é Deus, sabe todas as coisas, meu Deus. Deus, ele pega a gente de surpresa, irmão. Deus, ele pega a gente de surpresa. Mas Deus sempre, ele avisa antes. Deus sempre avisa antes, irmão. Eu cheguei do trabalho e antes de chegar em casa, eu estou juntamente com a campanha aí, com os irmãos aí. E aí, todo dia o pastor lança um versículo. E aí, o pastor mandou um versículo no meu celular, no privado. E depois eu li, tal, eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, o meu irmão falou a notícia que tinha se machucado. Se eu não podia vir aqui. Eu falei, amém. E o tema? Aí ele disse, estou de pé. Eu falei, meu Deus, é forte. Na hora que ele falou, me arrupiei todinho, irmão. Eu falei, meu Deus, é forte. Parece que eu já estava esperando. Ele falou, foi. Deus já tinha falado comigo, não estava vindo do trabalho. Eu falei, é bênção de Deus. Sem mais delongas, todos conhecem a vida do apóstolo Paulo. Todos os escritores, todos os leitores conhecem o homem de Deus que ele foi aqui na terra. Paulo foi um homem muito usado pelo Espírito Santo de Deus. Um homem que escreveu 13 cartas. Ele escreveu a maioria do Novo Testamento. Paulo era poliglota. E Paulo, então, nesse momento, recebe um recado dos irmãos a quem ele tinha deixado em Corinto. Na sua segunda viagem, assim diz, lá em Atos. Em sua segunda viagem, Paulo tinha plantado uma igreja em Corinto. E passando um tempo, ele vai receber a notícia que o povo de lá estava rebelde. A casa estava bagunçada. Lá tudo estava desmoronando. E ele recebe essa notícia e manda uma carta aos coríntios, advertindo ao pecado deles, ao que eles estavam fazendo naquela hora. E ele vai dizer, sede diferentes, não seja igual aos nossos irmãos como foram no deserto. Porque no deserto
no deserto eles tinham o que comer e comiam. Eles tinham o que beber e bebiam. Deus ele sempre estava com mantimento para aquele povo. Quando era de dia, naquele sol rachando, Deus tinha uma nuvem que os cobria. Deus tinha um ar-condicionado que os cobria e os refrescava. E quando era de noite, que esfriava, Deus tinha uma coluna de fogo que o cercava e o aquecia. Mas mesmo assim esse povo ainda não estava contente com o que tinha. E eles rebeldiam contra Deus, faziam ídolos, era recebendo a bênção de dia e pecando à noite. Era recebendo o maná de Deus durante o dia e escondendo para amanhã, desconfiando de Deus que o amanhã não ia ter para eles mais. Então ele traz uma figura simbológica ao povo de Corinto, dizendo que eles estavam da mesma forma. Em Corinto é uma cidade muito movimentada. Movimentada como? Era uma cidade de muitas religiões, era muitas festas, era muito baracobaco por lá. Então era difícil manter a fé do cristão naquele lugar, porque aonde eles andavam, qualquer esquina tinha um bar, aonde eles andavam tinha um festejo. Então para os crentes ali era meio difícil, mas Paulo adverte ele mandando uma carta dizendo: ei, tem de bom ânimo, sede diferente do povo que foram nossos irmãos no deserto. E então ele vai dizer: meus irmãos, assim como foram o povo no deserto, de desobediente, foram todos destruídos. Era para uma nação, uma tribo passar para a terra de Canaã, mas essa nação não passou. Quem passou foi outra terra, foi outra tribo. Por quê? Porque desobedeceram, eram rebeldes contra as ordens do Senhor. Eles não faziam o que o Senhor estava querendo que o fizessem. Por isso ele vai simbolizar essas pessoas, dizendo: se vocês fizerem isso, vai fazer igual eu fiz no deserto. Só num dia só Deus matou 23 mil pessoas. Pessoas essas que desobedeciam a Deus, estavam tendo tudo do bom e do melhor de Deus, mas mesmo assim não estavam contentes com isso, e desobedeciam a Deus, e por isso tiveram a sua morte certa. Porque em preferir que estão de pé, eles preferiram cair. Porque às vezes o nosso egocentrismo quer falar mais alto que Deus. Às vezes a gente quer ser alguma coisa melhor que Deus. Às vezes a gente não quer ouvir o pastor falar conosco, nos repreendendo: irmão, não é assim, irmã, não é assim. Ah, esse pastor está doido. Neto, não é só assim não, pastor. Tem que ser do meu jeito, é do meu jeito e porque é mesmo. E colocamos às vezes Deus na parede. E por isso que Deus às vezes não faz algo por nós. Porque a gente quer sempre colocar Ele na parede. Sempre Ele por último. Sempre é Ele a nossa retaguarda. Mas não é assim que funciona na vida do crente. A gente tem que colocar Deus na frente primeiro. As coisas de Deus são essenciais na nossa vida. Glórias a Deus. Aleluia. Então Ele vai divertir aquele povo. E Ele vai dizer: cuidado ao que está em pé, para que não caia. O vigilante, o vigia, você pode perceber que ele fica a noite todinha acordada e em pé. Por quê? Porque em pé ele está atento. Em pé, aleluia. Em pé ele está vendo o que está acontecendo ao seu derredor. Em pé ele vai saber quando alguém vai passar, quando alguém vai entrar, quando alguém vai sair. Então Paulo vai dizer: cuidado para que não caia aquele que está em pé. Em pé quer dizer atento. Em pé quer dizer vigiando. Pois a palavra de Deus diz: vigiai e orai. Mas em vez da gente vigiar primeiro o ambiente que a gente está, a gente já quer começar orando. E não é assim. A gente olha o ambiente, vigia, vê como é que é o ambiente e depois ora ao Senhor. Jesus. Glórias a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Então ele vai dizer para os irmãos em Corinto: mas aquele que está em pé na rocha, que é Jesus, esse ele tem um escape preparado. Glórias a Deus. Engraçado que essa palavra ela está num sentido futuro. Ele já tem um escape.
Ele não vai dizer que Deus vai preparar um escape àquele que está caído, àquele que está em pé. Não, ele vai dizer, e Deus já tem um escape àquele que está em pé, para que não caia em tentação. Glórias a Deus. Eu me recordo de Elias, no Ribeiro de Querite, quando ele fala que não vai chover, e Deus o esconde e fala, vai para lá, fique lá quietinho, que eu já ordenei aos corvos para que tragam alimento a ti. Ele não vai dizer, vai para lá que eu vou preparar alguma coisa e depois eu levo para você. Porque não é assim. Primeiro Deus avisa onde e quando. E quando Deus te manda a um lugar determinado, Ele já tem algo preparado para a tua vida te esperando. Não é lá, não é você não chega e Deus chega depois. Deus chega primeiro, assim como você veio aqui nessa noite. Você veio aqui, você não veio trazendo a presença de Deus. A presença de Deus já estava aqui te esperando e preparando algo para a tua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória, glória, aleluia. Então, eu me lembro também de Jeremias capítulo 18. Ele fala para Jeremias, Jeremias, põe-te em pé. Levanta-te. Ele quer dizer, Jeremias, tome uma posição. Por que tomar uma posição? Porque você tomando uma posição, Deus também vai tomar uma posição por você. Deus não vai dar nada de mão beijada para ninguém. Deus não vai fazer algo para você e você estando ali sentado, parado, não. Glórias a Deus. A Bíblia vai dizer que Pedro estava na prisão, mas os irmãos em casa não estavam parados. Eles não estavam contentes com Pedro na prisão. Então ele estava orando ao Senhor. E quando de repente a movimentação do povo que estava orando para Pedro moveu o coração de Deus, e Deus também moveu aquela cela, aquele cárcere. Também Paulo e Silas orando, se movimentando, não ficaram de boca fechada, não olharam para o ambiente. Estamos aqui, já acabou, já era, é daqui para a morte, nós não tem escape. Não, eles não fizeram isso porque eles tinham o Espírito de Deus. Eles tinham o Espírito Santo que os consolavam. Aleluia. E ele já começou a olhar para o outro. Não, isso aqui não é o meu lugar. Desse jeito não é assim que é o meu fim. Deus não me chamou para ficar parado. Deus não me chamou para ficar de boca fechada, pastor. Deus me chamou para uma grande obra. E nessa grande obra eu não posso parar. Por quê? Porque não depende de mim. Por quê? Porque não é sobre mim. É sobre o dia que eu fiz a renúncia e entreguei meu nome para o Senhor. E Ele me fez uma nova criatura. E disse, agora deixa que eu faça na tua vida. Assim também Ele fez contigo. Ele disse, deixa que eu faça na tua vida. Agora você morreu. Agora você é meu agora. Agora eu vou ser por você. Aleluia, glórias a Deus. Nunca foi sobre nós. Nunca foi porque eu sou bonito, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, eu sei falar outras línguas. Não é sobre isso não. É sobre Ele. É sobre Ele usar você para alcançar pessoas. Jesus falou, ide e pregai. Ou seja, não é um dom, é uma ordenança de Deus. Ele falou, levanta-se, vocês todos aí que são meu discípulo, passei 3 anos e meio com vocês, vocês sabem como é que eu opero, então faça igualmente eu fiz. Igual vocês viram eu fazendo. Agora ide e pregai. Ele está falando, toma uma posição, que agora eu os preparei, agora vocês vão tomar uma posição, que eu vou subir e vocês vão fazer. Aleluia, glórias a Deus. Deus fiel, aleluia. Então a gente estando em pé, temos que vigiar sempre. Porque a palavra de Deus que o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. E o inimigo, irmão, ele não fica atrás de quem já está caído. Quem já está em cima do muro. Ele não fica atrás de pessoas assim. Ah, por que o meu vizinho é mais assim do que eu? E ele tem isso, ele tem aquilo. Mas aquele já está com sua separação certa. Deus está preocupado com você. E o inimigo também está preocupado com você. Porque você tem a salvação. Aleluia. Ele não vai atrás de pessoas que já passaram o seu tempo, que já estão mortos. Ele vai atrás de você que está em pé. Ele pensa, eu vou atrás daquele que está em pé e vou derrubar. Mas não pense que Satanás está agindo só fora da igreja. Ele hoje entra dentro das igrejas. A gente não percebe. Porque às vezes esquecendo de pedir o dom de discernimento de espírito. Às vezes o inimigo está dentro da igreja glorificando, exaltando do seu lado. E você não está vendo.
Quando pensa que não, ele te pega e te passa a perna. É por isso que ele fala: vigiai e orai, para que não caias em tentação. E essa tentação é Deus que permite, mas só até o ponto em que você aguenta. Deus nunca vai fazer algo na nossa vida maior do que aquilo que a gente possa suportar, maior do que aquilo que você possa suportar, porque Ele sabe as suas limitações, Ele sabe até onde você consegue. Me lembro também da passagem de Jó. Jó estava de boa, adorando, glorificando ao Senhor, era um homem reto, justo, íntegro, e Deus permite Satanás entrar na vida dele. Aí você pensa: mas Jó passou por tantas coisas, ficou leproso, perto da morte, mas aquele era o limite que ele podia aguentar. Agora imagine quão fiel era Jó, a ponto de chegar à beira da morte, e mesmo assim ele estender as mãos e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Mesmo ele sem ter feito nada, pastor, Deus permite uma prova na vida dele. Deus pode fazer na nossa vida assim também, só para mostrar para o inimigo que nós somos dele, que nós somos para ele e para a glória dele. Aleluia, glórias a Deus. Então o inimigo, ele pega a gente de um jeito, com permissão de Deus, até o ponto que a gente pode aguentar. É, Deus, aleluia. Deus pensa assim: Satanás vai lá, mas eu sei até onde ele pode aguentar, eu sei onde ele pode suportar. Aí é por isso que ele dá uma ordenança: cuidado para que não caia. É vigiando que a gente não caia. E como é o modelo de vigiar? Orando, jejuando, perseverando na igreja do Senhor, perseverando nos caminhos do Senhor. Sem jejum, sem oração, a gente é um crente morno. Como ele diz às 7 igrejas, alguma das 7 igrejas: vocês não são nem quente demais e nem frio demais. Vocês estão mornos. Para mim, vocês são mornos. Vocês não são nada. E então Paulo adverte eles, e voltam a ter uma comunhão com Cristo, e dizendo: agora o Senhor lhes dará um escape. Porque no momento mais difícil, quando a gente pensa que vai desistir, quando a gente pensa que vai parar, a gente olha para a nossa família, está daquele jeito, a situação está daquele jeito, a gente olha para o marido, a gente olha para a esposa, olha para os filhos nas drogas e diz: Senhor, eu vou parar também. Aí é onde Paulo diz: se Ele é fiel, e Ele vos dará um escape. Aí fala assim: não, mas antes tarde do que nunca. Deus é sempre assim. Deus é tardio. Não, é porque Deus age na hora certa. Para quê? Para impactar você e para impressionar para os outros, para ver o Deus que você serve, o quão grande Ele é. Glórias a Deus. Então Deus me deu essa palavra, a qual eu trago para os irmãos, que nós possamos vigiar, que nós possamos ser igual vigilante, estar atento àquele que chega perto, àquele que vai longe, àquele que se aproxima, àquele que sai. Está atento para que a gente não caia, para que a gente não caia em tentação. Ah, bom, então você não cai. A gente é falho todo dia. O pastor é falho, os pastores são falhos todo dia. Mas por que estão aí? Porque eles entendem que não é sobre eles, é sobre o que eles foram chamados. Foram chamados para ganhar almas, para salvar vidas, para ministrar para pessoas em corações endurecidos e levar para o céu. Essa é a nossa maior obra aqui na terra. Então foi essa palavra que Deus ministrou ao meu coração. Eu queria louvar um hino ao encerramento. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus.